Ela. Hum, Estão vendo a tela? Alô, pessoal, estão vendo a tela? Sim, professor. É chato daí, isso. A gente tem que saber se tá ou não tá. No YouTube você sabe se tá ao vivo ou não, porque você usa o teu próprio celular para ver se você tá ao vivo. Agora aqui a gente não consegue ver. Então nós vamos trabalhar hoje para ensinar a vocês como que é que eu pego aquela base que você fez com o lençol, colocou o rolete de cera, fez a determinação da dimensão vertical de oclusão, relação cêntrica, marcou a linha mediana, a linha alta do sorriso, montou os dentes e fez a prova dos anteriores, montou os posteriores, fez a prova dos posteriores, ok. Foi para o enceramento, né? Enceramento e escultura, e agora nós vamos pegar e fazer uma inclusão desse aparelho que você finalizou, que nós vamos trocar a base dela, que é tudo aquela base que você fez com a mão e aquela cera que você usou para fazer a dimensão vertical e montagem dos dentes e a escultura, nós vamos eliminar, certo? Então é importante que eu saiba que a alteração do plano oclusal durante esse processamento laboratorial acontece. Então, pode ser tanto de manipulação da resina, pode ser alteração da cera, pode ser alteração do gesso que eu vou utilizar para incluir, pode ser também a resina acrílica que eu vou fazer essa base nova, né? E o ciclo de polimerização. Então, eu vou ensinar para vocês o que nós temos agora e em relação a tudo isso para que você possa aprender um pouco desse processo que é mais técnico. Então, é o técnico em prótese dental que faz isso, tá certo? Vocês têm aula depois da minha? Hoje não, professor. Hoje não, então posso passar um pouquinho das 4, né? Sim. Pouquinho, não é muito, não. Tudo Então, bem. o que nós temos em relação a isso é que eu preciso manter a harmonia da oclusão da prótese em relação às outras estruturas do sistema estomatognático. Por que eu preciso desse equilíbrio? Se eu não equilibrar essa oclusão desse trabalho, vão acontecer algumas intercorrências que é prejudicial ao paciente. Primeiro delas é, se essa oclusão está desbalanceada, ele vai começar a ter mais trauma. Então, ele vai ter um desconforto, vai ter dor. Essa dor, por um período, ela pode ser muito intensa, depois ela vem ter uma redução desse sintoma. O problema são as consequências dessa desarmonia, porque eu vou levar a um aumento da perda óssea, tá? E vou, principalmente, alterar o posicionamento do côndilo na cavidade articular. Então, o paciente vai ter duas ocorrências muito graves. Uma, que ele vai começar a ter dor na musculatura, dor na articulação temporomandibular. E a segunda, que ele vai perder o volume ósseo. A perda desse volume ósseo implica numa perda de retenção e na instabilidade da prótese, tá certo? Então, essa oclusão balanceada, ela é fundamental para o sucesso do aparelho protético, para que eu possa manter essa área chapeável idêntica à área de assentamento da prótese, que tem um microfone aberto, está dando microfonia, que é essa área de assentamento da prótese que vai me permitir o quê? Manter esse desenho da superfície interna da prótese igual ao que eu fiz na moldagem por um tempo mais longo. Se vocês notarem alguns exames que vocês fazem na clínica, na prótese total, tem paciente que fala que usa aquela prótese há 30 anos. Você olha a parte interna da prótese, você olha o osso do paciente, eles não são iguais. Mas ele mantém um equilíbrio daquele aparelho na boca, porque aí já vem uma adaptação neuromuscular, tá certo?
Então, o processamento laboratorial das próteses ele pode ocorrer, né? Pode ocorrer alterações dimensionais, e isso vem fazer uma modificação de quem? Do esquema oclusal que nós fizemos durante a montagem dos dentes em cera. Então, esse é um procedimento que nós precisamos pensar em manter um padrão de trabalho para que eu não possa ter o quê? Na instalação da prótese, uma mordida aberta anterior ou uma mordida aberta posterior, tá certo? Então, nas técnicas de laboratórios mais usuais para fazer o ciclo de polimerização, o ciclo longo é o que apresenta menor distorção. Então, às vezes o técnico vai falar assim para você, você entrega uma prótese para ele acrilizar, hoje você fala que é amanhã, ele vai falar, não, eu só posso te entregar daqui 3 dias. Então, se ele fala isso, é que ele trabalha com um ciclo longo. E o ciclo longo, ele vai fazer a polimerização com tempo maior, mas com isso tem menor alteração dimensional, tá? E quando você faz a entrega da prótese total ao paciente, o ajuste oclusal ele é muito importante para que você mantenha esse esquema oclusal mais favorável. Quando é que você faz esse ajuste oclusal do seu paciente? Esse ajuste ele é feito, o primeiro ajuste é logo depois que eu termino a inclusão, na hora que eu removo da múfula. Então, essa é uma situação que eu preciso ter atenção, porque se eu começar de uma maneira irregular a confecção da minha placa articular, o posicionamento dos meus dentes em relação a obedecer a dimensão vertical de oclusão e a relação cêntrica, e se eu não obedecer aquela quantidade mínima de cera só para eu fazer a escultura, eu vou associar agora a alteração dimensional do gesso, eu vou associar a alteração dimensional da resina que eu vou usar, que é uma resina termopolimerizável, e tem o ciclo de polimerização que eu vou utilizar. Então, quando é laboratório, se você, o técnico, falar que vai te entregar uma prótese de um dia para o outro, pode ter certeza que ele não vai usar o ciclo longo. Aí ele pode usar um ciclo dentro do micro-ondas, ou ele vai fazer a redução do ciclo de polimerização, e com isso você vai ter o quê? Você não vai liberar o monômero, não havendo a liberação do monômero, esse monômero residual vai causar problema na mucosa do paciente também, tá certo? Então, dentro do que nós fizemos aí nessas últimas, na sequência de aula, depois da relação cêntrica, nós fizemos o quê? A montagem dos dentes, aí fizemos a prova estética, montamos os dentes posteriores, fizemos a prova funcional, enceramento e escultura, e agora eu vou chegar na onde? Inclusão, prensagem e polimerização, tá certo? Então, o que nós temos agora é um procedimento que visa substituir a base provisória da prótese total. Qual é essa base provisória? É aquela resina acrílica que vocês vão fazer no laboratório lá, que você manipula, pega as duas placas de vidro, pega a cera na espessura, essa vai ser na espessura simples, não é dupla igual a moldeira, e vai fazer uma prensagem, faz um lençol de resina e faz essa base provisória da prótese. E ela sempre pega toda a extensão da área chapeável. Então, agora nós vamos tirar essa resina, que era uma resina quimicamente ativada, ou seja, era a mistura do polímero com o monômero, e agora nós vamos utilizar uma resina que ela tem um pó e um líquido também para misturar, que é o polímero e o monômero também, só que ela precisa do calor para ter o quê? A polimerização, tá certo? Então, vamos prestar atenção nessa situação, que é a substituição dessa prótese por um material adequado, sem alteração dimensional ou morfológica, distorção ou mudança de posição dos dentes. Volto a reprisar. No enceramento de escultura, eu falei que ele tem que remover todo o excesso de cera que está em cima dos dentes, porque tudo que é cera torna-se resina. Então, é um trabalho onde você precisa manter toda essa região, onde você vai ter a estética sem cera, para não ter o quê? A adesão da resina
termopolimerizável. Então, o que nós precisamos saber? Que quando você vai utilizar essa resina, ela tem uma vantagem de ser fácil manipulação. Ela é leve, de baixo custo e tem uma quantidade de cor que eu possa fazer o quê? A mimetização com a cor do tecido mole. Então, essa é uma condição favorável dessa resina acrílica termopolimerizável. Diferente das resinas agora que estão chegando para que nós possamos trabalhar com a tecnologia CAD/CAM, ainda não está totalmente definido esse fluxo digital, mas aí nós vamos ter um problema de usar uma resina que vai ser sinterizada pela impressora, né? Só que a cor vai ficar um pouco diferente porque ela não tem uma quantidade de cores diferentes. O que vem nos ajudar é que teremos resinas fotopolimerizáveis como pigmentação para que eu possa fazer a escultura. Então, nós estamos trabalhando hoje numa odontologia que ela vai revolucionar nesses 5 anos. Então, quanto melhores formados vocês forem, mais tecnologia serão incorporadas daqui para frente. A odontologia, em relação a essa mudança dessa pandemia, que está tendo uma histeria em falar que a odontologia é a pessoa mais contaminada. Poxa, a gente sempre trabalhou com uma proteção para evitar uma das coisas piores, que é a AIDS e a hepatite. Tá? Então, o que você precisa realmente é dobrar os seus cuidados com higienização de mão, de rosto, tá? Tudo que for de pega de mão no consultório tem que ser limpo. Não dá para a gente fazer um atendimento igual nós fazemos na faculdade, colocar 2, 3 pacientes na mesma cadeira sem limpar aquela cadeira agora. Tá? E esperar uns 30 minutos. Eu tenho 2 salas na minha clínica e eu trabalho um paciente em cada sala, então se eu vou de manhã, eu vou atender só 2, se eu for à tarde, eu vou atender 2. O que vai acontecer é que vai ter um aumento do horário clínico, é só isso, mas a odontologia sempre prezou pela higienização, pela esterilização e pelos cuidados com o profissional e com o paciente, tá? Então, essa condição da resina, ela está sendo mudada e nós vamos fazer trabalhos muito mais bonitos daqui para frente. Então, sempre não esquecendo que nós vamos trabalhar, além dessa resina acrílica, vamos usar o gesso pedra, ou o gesso melhorar o comum, muflas, que é um dispositivo que eu vou mostrar daqui um pouquinho, o celofane, vaselina, cuba e espátula para gesso, a espátula 36, tá? Pote de vidro com tampa e lâmina de chumbo. Isso são coisas que nós vamos precisar utilizar para que nós possamos trabalhar com essa situação. A lâmina de chumbo eu vou explicar para vocês qual é a função dela em relação ao rebordo que nós estamos trabalhando. Então, aqui nós temos 2 dispositivos, tá? Que eu vou utilizar. Isso daqui é uma mufla, tá? Nós chamamos de base da mufla. Essa daqui é a parte intermediária da mufla. E aqui a tampa. A flechinha vocês estão conseguindo ver? Tá? Então, aqui a tampa, a base, a parte intermediária. Aí o modelo inferior, modelo superior, a vaselina, gesso e pincéis, tá? Aqui é a espátula de gesso e a cuba. Então, a inclusão nada mais é que um procedimento de laboratório que consiste na colocação do modelo de vocês, que é o modelo de trabalho, com a futura prótese já encerada, em uma mufla para obtenção da base definitiva da prótese total, com a utilização de uma resina acrílica termopolimerizável, tá? Então, aqui, novamente, a base da mufla, a parte intermediária da mufla e a tampa.
Se vocês estão percebendo, nós estamos fazendo uma inclusão em 3 etapas. Então, essa inclusão em etapas é justamente para que eu possa minimizar a alteração dimensional do primeiro material que eu vou usar, que é o gesso. Então, você vai colocar uma quantidade de gesso para colocar na tampa, para adaptar ao seu modelo. E eu vou esperar o tempo de reação de presa do gesso para que ele possa liberar o calor. Porque quanto maior, tá, a massa, quanto maior eu tenho um volume de gesso, maior será a liberação de calor. Por isso que é dividido em 3 etapas para minimizar essa dissipação de energia que é liberada, tá certo? Então, você precisa saber o seguinte: quando eu faço uma prova do modelo na mufla, eu preciso de espaços, ou seja, esse gesso do meu modelo não pode ficar tocando as paredes laterais da mufla, tá? Nem as laterais, nem a anterior e a posterior, porque eu preciso da camada de gesso para pôr esse dispositivo em posição, tá certo? Então, aqui, o modelo, tá? Eu tenho esse espaço do meu modelo até a parte lateral, do modelo até a parte anterior, do modelo até a outra parte lateral e do modelo à parte posterior. Ou seja, eu vou centralizar o meu modelo nessa mufla. E nesses espaços aqui vazios, nós vamos pôr o gesso para que esse gesso possa grudar com o nosso modelo, ok? O inferior, a mesma situação, estamos fazendo sempre essa prova para que eu possa ter o quê? Espaço para o gesso ficar entre o meu modelo e a mufla. Então, agora, uma coisa importante. Eu preciso isolar com vaselina toda a parte interior desse dispositivo. Então, eu vou isolar a mufla, que é a base dela, eu vou isolar contra a mufla a parte intermediária e vou isolar a tampa. Por quê? Para ser mais fácil de eu abrir quando eu for remover esse conjunto inteiro, que nós chamamos de desinclusão, tá certo? Então, lá, vaselina em todas as 3 superfícies, né? Então, essa é a base da mufla. Essa é a parte intermediária ou contramufla, e essa é a tampa da mufla. Vocês também podem aprender, na faculdade nós ensinamos desse jeito, porque é um jeito que nós podemos trabalhar mais rápido com custo mais baixo. Mas também tem o processo de inclusão em 2 etapas, onde a resina ela é colocada por injeção, tá? Então, para esse trabalho onde a resina vai ser injetada, eu preciso ter canais de alimentação para a liberação de excesso. Então, isso é um outro processo de inclusão que qualquer hora, se vocês quiserem, eu posso mostrar como que é, levando um técnico lá na faculdade para mostrar para nós, tá bom? Então, lembre-se que eu vou isolar todo o conjunto base de mufla, porção intermediária e tampa, e isolar o meu modelo também com vaselina, para facilitar sempre o quê? A desinclusão da prótese. Senão é um conjunto muito grande de gesso que eu tenho que eliminar para chegar até o quê? A prótese acrilizada. Então, isolando esse modelo. E aqui é uma coisa muito importante que eu quero que vocês observem. No laboratório, se vocês lembraram, vocês fizeram um entalhe em X no modelo inferior, tá? E fizemos um entalhe em V no modelo superior. Aqui vocês notam que está passando vaselina e foi eliminado esse entalhe. Por que foi eliminado esse entalhe? Porque quando foi feito esse trabalho, não foi feita uma parte importante, que é provar o tamanho do meu modelo na minha mufla, que eu vou fazer a acrilização, antes de montar o modelo no articulador. Tá? Então, isso é muito importante. É provar na clínica, quem for para a clínica, ir no laboratório, ver a mufla que vai usar e ver se o modelo que você obteve do seu paciente, ele cabe na mufla que vai ser feita a acrilização, tá? Porque se ele não couber, você desgasta o seu modelo antes de montar no articulador. Porque aqueles entalhes, o em X e o em V, são muito importantes para eu voltar a prótese após acrilizada no articulador, para eu fazer o quê? O ajuste oclusal, que é a nossa aula da semana que vem, tá bom?
Então, a manipulação do gesso pedra, tá? Alguns fazem com gesso comum. Qual que é a diferença entre você usar o comum e o gesso pedra? É a liberação de calor, então você tem uma menor alteração dimensional com o gesso pedra, tá? Então você vai agora colocar na base da mufla essa quantidade de gesso, ela vai ser preenchida para eu adaptar o meu modelo de trabalho, tá? Então você vai centralizar, vai fazer uma leve pressão para esse gesso cobrir o meu modelo, até chegar na superfície do modelo, que nós chamamos de nível da borda da mufla. Essa superfície do modelo, que é aquela superfície lateral, tem que ficar paralela à borda da mufla. Então, aqui, fazendo a colocação do modelo, tá? O modelo fazendo pressão para centralizar, e conforme você vai pressionando, vai liberando o excesso de gesso. Esse excesso de gesso nós vamos eliminando, eu não quero esse excesso de gesso, tá? Então, a remoção do excesso de gesso tem que ser feita ao redor do modelo, antes da presa final, e aí nós vamos planificar toda aquela região do modelo de gesso, com o gesso que foi colocado na mufla, e deixar tudo expulsivo, sempre no sentido oclusal. Por que isso? Porque eu vou precisar abrir, eu vou precisar separar a base da mufla da parte intermediária, que é a contramufla. Se você faz isso retentivo, aí você não separa, você vai quebrar, tá? Então, aqui, todo ele em posição, modelo em posição, e toda essa área expulsiva, ela não pode ter áreas de retenção, tá? Aqui, após a presa do gesso, tá? Então, resina, alginato geleifica, resina polimeriza e gesso tem presa, tá certo? Então, que a gente chama atenção porque vocês sempre confundem na hora de escrever na prova, ou mesmo conversando com a gente, tá? Então, aqui, essa superfície toda ela é expulsiva. Agora, esse gesso tem uma reação de presa, vai liberar o calor. Quando ele ficar completamente resfriado na temperatura ambiente, eu vou passar vaselina novamente em tudo que for gesso, em tudo que for gesso. Não é para pôr vaselina na cera nem nos dentes, tá certo? Para que eu possa agora colocar a parte da contramufla encaixada ali e preencher essa segunda parte com gesso também. Então, vaselina, superfície do gesso pedra, tanto o gesso da mufla quanto o gesso do seu modelo de trabalho. Então, olha lá, passando esse pincel, ele é muito grande, tá? Às vezes é melhor pegar um pincel menor. Você vai passar em tudo que for gesso, é vaselina. Presta atenção, eu estou falando em vaselina, não é o isolante, tá? Entre gesso e resina, que é o seu laque, tá? Isolante entre gesso e gesso é vaselina. Então, agora você vai fazer o quê? Você vai pincelar com gesso pedra sobre os dentes e os espaços interdentais até a sua cobertura total. Por que que nós estamos falando de fazer esse pincelamento primeiro ali? Para evitar bolha. Porque se você tiver uma bolha naquela área, na hora que for levar para prensagem, aquela bolha pode proporcionar o deslocamento do dente. Aí você vai ter um desalinhamento estético ou um desalinhamento oclusal. Então, tudo que for gesso, tudo que for dente ali, você pincela com um pincel mais fino, como se você estivesse fazendo ali, passando uma vaselina, mas é para evitar a bolha. Tá certo? Então, isso você protege os dentes e depois você vai levar em vibração e evita a bolha também. Então, você agora precisa observar se essa parte intermediária ou contramufla, ela se adapta precisa com a base. Se tiver adaptado, ok. Se ela não estiver adaptando, volta e observa se tem algum gesso que teve a reação de presa ali, impedindo o assentamento completo, tá? Então, olha lá, ó.
eu preciso deixar esse assentamento sem nenhuma abertura, sem nenhum vão entre a base e a parte intermediária, tá? Então, aqui eu tenho espaço também para colocar o meu gesso. Se você não deixasse isso aqui expulsivo, fosse alguma área retentiva, também não entraria. Então, aqui eu preciso tomar o cuidado, pincelando aqui o gesso nessas áreas de retenção entre os dentes, tá? No espaço interproximal, levando lá em posição também. E aí você completa, leva no vibrador para que haja distribuição uniforme, tá? Aqui tá fora do lugar, na verdade, isso aqui é a base, perdão, de estar aqui. E aqui, sim, preenchendo toda a região da porção intermediária, tá? Então, essa porção vai ser preenchida até a altura dos dentes. Então, você preenche de gesso até a altura dos dentes e depois passa um pincel ou mesmo com um indicador, você vai passar sobre essas pontas de cúspide dos posteriores, a ponta de cúspide do canino e a superfície incisais dos anteriores, para que eles fiquem em evidências. Não é para deixar o dente inteiro, são só as pontinhas de cúspides e as incisais, tá? Ó, fazendo preenchimento total. E aí você vai fazer essa remoção desse gesso das pontas de cúspide das superfícies oclusais e do canino, e as incisais, elas precisam ficar expostas. Por quê? Agora, após a presa desse gesso, eu vou passar vaselina novamente, vou manipular mais uma quantidade de gesso, agora ela é menor, para colocar a tampa. E aí vocês repararam que eu vou ter o quê? 3 partes, né? A tampa, o intermediário e a base. Para eu poder abrir e sacar todo esse conjunto, que como se eu tivesse um hambúrguer agora. É o pão, a carne no meio e a outra tampa do pão. Só que eu tenho, entre eles, eu passei maionese ali para poder ficar mais fácil de separar um do outro. Por que isso? Para eu separar, tirar o meu modelo com a resina acrilizada e eu não serrar dente na hora que eu for fazer essa desinclusão. Então, eu tenho referências para poder separar essas partes sem danificar o aparelho protético. Então, passando o indicador, deixando só as pontas mesmo, ó, das incisais, a ponta de cúspide do canino, ponta de cúspide de pré e de molar. Tá? Não é para arrancar tudo e deixar os dentes com a superfície vestibular e palatina à mostra. Tá? É essa condição aqui, ó. E agora você vai deixar esse conjunto, esse volume de gesso, ter a sua liberação do calor, ou seja, completar a presa do gesso. Então, após a presa do gesso, novamente a gente vaselina. E agora, para colocar o gesso e colocar a tampa. Tá certo? Olha lá. Vai vaselinar tudo que for gesso e, claro, vai passar nessas pontas de cúspides aí também. Vaselinou tudo. E agora é a parte final. Você vai preencher tudo, vai posicionar essa tampa e aí você leva numa prensa que tem lá na bancada do laboratório para comprimir tudo, liberar o excesso de gesso, você tira e vai colocar numa prensa manual. Por quê? Você vai ter que esperar 3 horas para ter a liberação desse monômero total quando eu fizer a resina acrílica. Então, no gesso, você só vai esperar o tempinho lá de 40 minutos, que é a reação de presa, tá? Então, olha lá, fazendo a colocação da tampa, remove todo o excesso, põe na de bancada, só para liberar um pouco esse excesso, e põe na sua prensa manual, só para essa reação exotérmica do gesso, que vai dar uma expansão, não alterar esse posicionamento dos dentes, tá certo? Então, agora nós vamos fazer a espera da presa final do gesso, pedra, a prensa manual. Vocês já fizeram a inclusão da maxila e da mandíbula.
E agora você vai esperar o quê? Depois da presa do gesso, nós vamos pegar e colocar em água e guardar 5 minutos a partir da ebulição da água. Quando você tiver essa água fervendo, ela vai ser colocado lá, que o objetivo vai ser o quê? Plastificar aquela cera lá dentro, porque nós vamos remover esse conjunto, tá certo? Então, olha lá, colocou. Nessa condição de você remover a cera, você já pode colocar aí na hora que ela estiver em ebulição. No ciclo longo da polimerização da resina, não. Você tem que colocar esse conjunto quando a resina for prensada com a água fria. E ela vai polimerizando conforme o aumento da temperatura. Ou seja, ela vai ter uma polimerização gradual. Ela não vai ser de uma vez, não vai ser repentina, tá? Então, agora que você deixou os 5 minutos em ebulição, nós vamos abrir todo esse conjunto. E é claro, né? Tem que usar algum dispositivo para se proteger, porque vai estar super quente para que você não venha queimar os seus dedos. Então, não é para retirar essa mufla lá daquela água sem você se proteger com uma luva contra a liberação do calor. Então, olha lá. Ó. No caso aí, o Eduardo usou uma toalha. Então, aqui, como nós passamos vaselina em tudo, né, nessa região aqui entre a base e a parte intermediária, como sai fácil, ó, como já está deslocando. E aqui também, que a base da tampa com o intermediário vai ser fácil de você abrir. Então, olha lá, já tirou a base da mufla em relação à parte intermediária. Então, se vocês pararem agora para olhar, o que nós temos aqui? Ó? Na base da mufla ficou quem? O meu modelo de gesso e a placa de resina acrílica que nós fizemos com a técnica do lençol de resina. Na parte intermediária está tudo que o enceramento que vocês fizeram e os dentes montados. Então, vocês notem que eu tenho agora um dispositivo que é mufla. Eu estou mostrando com a mão, mas eu esqueço que vocês não veem. Mufla e contramufla. Para esse espaço aí, eu colocar quem? A resina termopolimerizada. Então, aqui agora eu vou pegar a faca de gesso aqui, ou uma pinça, e vou jogar fora essa plaquinha aqui. Aquela água que está numa temperatura de 100 graus, eu vou jogar sobre todo esse conjunto para fazer o quê? Eliminar toda a cera que ainda está em posição. Tá certo? Então, eu preciso jogar essa água aquecida para eliminar toda essa cera. Olha lá. Então, você vai jogando a água, se vocês quiserem, um joga a água e o outro já vai pegar uma bucha com detergente e começar a tirar toda a gordura que tem na cera que você utilizou para fixar os dentes e fazer o que? O enceramento de escultura. Tá? A placa já lá fora, ó, essa aqui vai para o lixo. Tá? Por isso, quando vocês estão montando, e às vezes essa placa, para caber o dente, nós falamos assim para vocês, ó, pode desgastar bem a placa, porque ela vai ser jogada fora. Ah, furou, apareceu o gesso. Passa o quê? Seu lacre no gesso, coloca uma camada de cera para montar os dentes, tá bom? Então, limpando, né? A água quente é para plastificar a cera e você conseguir remover a cera residual. Usa aquela escova de mão, aquela para limpar os dedos no procedimento de clínica e com detergente vai eliminando tudo isso. Ó. Passa o detergente e vai jogando água quente e vai esfregando a escovinha manual, tá certo? Quando você deixou tudo limpo, tudo que for aresta de gesso, ou seja, tudo que for superfície cortante, que for muito fina, corta aquelas áreas lá, arredondas elas, para que na hora da prensagem da resina, você evite alguma fratura, porque essa resina vai entrar naquela região que é retentiva, e quando você for separar os dois conjuntos, a resina pode quebrar, tá? Porque é uma área de retenção. Com brocas esféricas agora, nós vamos fazer o quê?
nós vamos fazer cavidades ou áreas de retenção nos nossos dentes, aquele dente que ficou em contato com aquela superfície do dente que ficou em contato com a raiz de cera que nós fizemos. Por que fazemos isso? Para ter uma fixação da resina termopolimerizável com a resina do dente artificial. Se você deixar apenas a união química desses dois materiais, elas podem não acontecer, aí o paciente liga para você que o dente saiu do lugar e você vai ter que atendê-lo para fazer essa fixação. Então, cobre sempre do seu técnico isso. Aí você vai falar, mas acontece isso? Acontece. Semana passada eu tive que atender uma paciente de emergência, porque o meu técnico só usou a união química, achou que a aplicação do adesivo fosse suficiente para unir o dente artificial com a resina acrílica. Não, eu preciso dessa retenção mecânica, olha lá. Então, com as brocas esféricas, nós vamos fazer retenções mecânicas. É claro que nos dentes anteriores são retenções unitárias, né? E para o molar você pode fazer 3 marcações, faz em X, para na hora da prensagem da resina, a resina térmica penetrar nessa cavitação. Dá para vocês notarem aqui como o gesso copia aquela região que é da bossa radicular e a fossa radicular, ó. Esse é o enceramento e escultura que me permite, agora, na hora da prensagem, a resina copiar esses detalhes que foram feitos. Tá? Então, aqui, quando você terminar de realizar essas perfurações, ó, você vai pegar um pincel mais fino ainda, vai molhar no monômero e vai limpar todo esse pó que existe aí. Ah, posso jogar ar? Pode jogar ar, fica mais limpo, mas tem que passar o monômero também, para facilitar a união dessa resina acrílica com a resina que eu vou fazer a prensagem. E depois que você fez essa limpeza dos dentes, tudo, você vai aplicar agora todo o seu laque. Por que é seu laque agora? É isolante de gesso com resina. No primeiro, o isolante era vaselina, isolava gesso de gesso. Agora eu vou usar o seu laque ou outro isolante entre gesso e resina, tá bom? E não isolar aquela porção gengival dos dentes. Naquela porção do dente, nós passamos um monômero, como eu expliquei para vocês agora. Então, o seu laque é tudo o que for gesso. Na resina acrílica do seu dente artificial, passa-se o monômero. Então, tudo que é gesso, agora eu vou passar esse isolante, ok? Ah, Valdir, você não demonstrou a inclusão da inferior. Eu não demonstrei porque é do mesmo jeito, tá certo? O único detalhe que eu falo para vocês é que na maxila nós temos o quê? O palato por completo. Na mandíbula nós vamos ter o quê? A região do assoalho da boca. Então aquela área tem que ser retentiva. O que eu falo de expulsiva, perdão. A expulsividade vai ter que ser igual a essa daqui, tá? Aqui nós vamos ter essa parte da mandíbula, ela tem que ser expulsiva igual a essa daqui. Então, passa seu laque, passa seu laque em tudo que for gesso, porque que nós vamos ter agora é resina aí. Tá certo? E agora você vai colocar em um pote, primeiro o polímero, depois o monômero, mistura bem todo ele, vai ter que estar saturado, vai tampar. Por que você tampa? Você não quer que aquele monômero evapore por completo, senão vai dar bolha. E vai fazer o quê? Em cada tempo você vai abrindo, vai observando se aquela resina está passando da fase arenosa para pegajosa até a plástica. Foi como nós fizemos no laboratório, só que agora aqui com uma maior tranquilidade. Sabe qual que é a tranquilidade? Ela não polimeriza. Só que você também não vai poder deixar ela numa fase tão plástica, que talvez na hora de prensar a gente tem que fazer uma força muito grande. Então, você vai trabalhando até que ela não gruda mais na sua mão, adapta de encontro à contramufla, porque é onde estão os dentes, você vai apertar para adaptar de encontro contra a mufla, para ela entrar a resina já naquelas retenções, tá bom? Então, aqui, dosado o polímero, vai colocar o monômero até saturar por completo, vai mexer e vai tampar esse potinho, tá? Ah,
Tô achando difícil para eu fazer isso, Valdir. Tem o técnico lá no laboratório. Ele vai fazer para nós isso. Eu estou demonstrando para você como que você faz e como que é que faz esse procedimento, tá? Então, tampa. E agora você vai fazer o quê? Vai prensar essa resina. Então, vamos só fazer uma recapitulação, ó. Estou falando para evitar o quê? Alteração dimensional. Trabalhar com o gesso, deixar ele liberar o calor, fazer em 3 etapas, tá? Para fazer o quê? Uma liberação menor de calor, para a alteração dimensional ser menor. Agora, a resina, nós vamos fazer a prensagem da resina em 2 etapas, para que a liberação de calor também seja menor, porque eu vou remover por completo o excesso. Eu vou deixar apenas a camada de resina para formar a base, tá? Então vamos lá, vai retirar do pote, vai homogeneizar. A mão tem que estar limpa, senão vai pigmentar essa resina, tá certo? E vamos inserir, né, com pressão naquela área dos dentes que ficou, tá? Os dentes ficaram na parte da contramufo. Então lá, colocou em posição e agora é só fechar. Ah, desculpa, antes de fechar, colocar o celofane. Por que que vamos colocar esse celofane aqui? Não falei para vocês que são 2 prensagens? Então, o celofane é para facilitar na hora da abertura, a resina não ficar grudada em uma das partes, tá bom? Então, fecha com o celofane em posição e vai prensar, tá? Então, aí vai colocar a base, tá vendo? Aqui é a base da mufla em oposição a quem? A contramufla, que é onde estão os dentes, foi onde você apertou para ela entrar onde estão os dentes e na região do enceramento. Agora, o modelo de trabalho vai fechar aqui essa base. E aí, vamos lá naquela prensa de bancada. Na prensa de bancada, na pressão que você vai exercer nessa condição, olha como que você tem a liberação de excesso de resina. E é isso é importante eu remover, para minimizar a contração de polimerização da resina durante o ciclo de polimerização. Então, eu estou eliminando todo esse excesso. O que que eu vou fazer agora? Vou tirar a pressão, vou separar uma parte da outra, vou recortar todo esse excesso, e aí eu vou tirar esse celofane que eu utilizei, vou fechar novamente e vou prensar. Aí eu não vou abrir mais, tá? Então, olha lá, abriu, vamos tirar todo esse celofane, ó, vai ser removido todo esse celofane. Com um lecron ou um bisturi, nós vamos cortar todo esse excesso de resina. Imagina se eu deixasse isso para fazer a polimerização, tá bom? Então, recorta com um lecron ou com um bisturi. Passa de novo o seu laque, tá? Então, nós vamos passando o seu laque. E agora, aquela lâmina de chumbo que eu falei para vocês tem uma função muito importante. E isso eu cobro sempre do meu técnico aqui fora da faculdade, porque eles às vezes não fazem isso. Quando ele faz a injeção, aí não tem como fazer isso também, tá? Qual que é melhor, a injeção ou esse tipo de prensagem? A de injeção é melhor, tá? Você tem um canal de alimentação para liberar o excesso, ela fica adaptada no modelo perfeitamente, tá certo? Então, eu vou colocar 3 lâminas de chumbo e eu vou explicar o porquê que elas são posicionadas ali. Então, aqui são aquelas lâminas de chumbo de radiografia, então se você for pegar lá na clínica, você lava bem elas, tá? Ou senão você pode pegar papel alumínio e fazer o recorte para colocar na RAF palatina. Então, aqui, ó, tá posicionado. Por que se posiciona esse dispositivo de alumínio, vamos falar assim, papel alumínio, nessa posição? Vocês lembram que quando nós falamos do alívio para confeccionar a moldeira, papila incisiva, rugosidade palatina e a RAF palatina, tá? O que acontece aqui com a RAF palatina?
ela tem uma fina camada de tecido mole recobrindo o periósteo. Enquanto que a vertente palatina, tá, do lado direito e do lado esquerdo, ela tem uma camada mais espessa. Tanto é que quando trabalhamos na implantodontia ou mesmo na periodontia, que queremos fazer enxerto gengival livre, a área de seleção é nessa região aqui, ó. Você pega da distal do primeiro molar, 3 milímetros abaixo do contorno da gengiva marginal livre, desce uns 8 milímetros aqui, faz um recorte. Por que não vem para trás? Porque tem a artéria palatina. E ali o sangramento é intenso. Então, por isso que não vai lá atrás. Então, o que eu quero falar? Aqui eu tenho uma almofada de tecido mole, tá certo? Aqui você tem um acolchoado mesmo, isso aqui é mais macio, enquanto que aqui é duro. Aqui seria assim, você tem o colchão aqui, o colchão é mais curto do que aquele estrado da cama, e aqui é a madeira. Então, se eu não faço esse alívio, o que vai acontecer? O acrílico é duro. Essa região também é dura, porque é fina camada de tecido mole diretamente no periósteo. Eu tenho uma diferença de resiliência entre a resina, o tecido mole que recobre a RAF e o tecido mole que está na vertente palatina. Então, essa diferença de resiliência, como aqui é mais duro, no centro, eu tenho um ponto de fulcro. E aqui tem braço de alavanca. O que vai acontecer com a prótese? Vai machucar o paciente naquele ponto. Além de machucar o paciente nesse ponto aqui, o que pode acontecer? Ela faz o quê? Com o braço de alavanca, ela faz a prótese girar. Então, eu alivio para não ter um contato direto nessa região que tem uma fina camada de tecido mole, ela está direto no periósteo, para não ter trauma no paciente e para não existir um ponto de fulcro, porque aí você não vai tocar a base da prótese ali naquele tecido, para deslocamento das porções correspondente ao suporte secundário pela parte da vertente palatina, tá certo? Então aí agora você tem tudo isso pronto, você vai encaixar de novo a mufla na contramufla, vai fechar, volta naquela prensa de bancada, lá, ó, vai ter pouco excesso. Se você quiser prensar mais uma vez e abrir, então nessa fase eu não posso colocar o que essas lâminas de chumbo e tem que voltar o celofane. Se você está satisfeito já com a remoção do teu excesso, essa é a última fase de prensagem. Aí você faz nas duas, né, na superior e na inferior. Na inferior não vai essa lâmina de chumbo porque eu não tenho a RAF palatina nela, tá bom? Você só vai fazer um alívio só vai fazer um alívio com essa lâmina de chumbo ou com papel alumínio se for em crista de rebordo muito afilada, para minimizar a pressão ali. Então, o paciente tem um rebordo em lâmina de faca, tá? É cortante, machuca demais. Ou o forame mentual está na crista do rebordo, não está na vertente vestibular. Então, você vai usar esses artifícios que usamos aqui na RAF para minimizar a tensão sobre essas áreas anatômicas. E agora você deixa 5 minutos nessa prensa de bancada e depois você vai na prensa manual e deixa 3 horas para eliminar por completo o monômero. Ou seja, se você fizer com menos tempo, esse monômero não vai ser liberado na polimerização, ele vai ficar nesse acrílico aí depois de prensado e polimerizado e começa a liberar na cavidade bucal do teu paciente. Às vezes você vai observar que, principalmente no palato, vai ter uma inflamação, você acha que é uma candidíase, tenta limpar aquilo, ensina o paciente a higienizar, dá uma medicação e aquilo não para. Não para porque está liberando o monômero, tá bom? Então aqui vai ficar por 3 horas esse conjunto, ó. Tá certo? É muito importante esse tempo de espera. Eu sei, eu já fui aluno, para entregar a prótese mais cedo, às vezes eu falava para o técnico, na época era o seu Jefferson, ô, seu Jefferson, vai, faz logo, porque o paciente quer vir amanhã, precisa entregar, mas espera, gente, o dano é maior do que se você deixar para instalar no outro dia.
E aí vai para a polimerização, que nada mais é que você vai converter uma mistura entre o monômero e o polímero, tá? Numa superfície ou num material duro, tá certo? Por meio de uma ação de calor. Então, misturou um pó e um líquido, vai para um local, pode ser micro-ondas, pode ser polimerizadora, ou pode ser uma panela com água quente, que vai fazer o quê? A transformação desse pó e líquido que virou vamos falar um nome que não é, mas você plata com uma borrachinha ali que vai ficar rígidas, tá certo? Então é muito importante respeitar o ciclo de polimerização da resina acrílica ativada pelo calor. Então, como que eu vou respeitar isso? Ler o manual de instrução de cada material que eu utilizo. Cada fabricante tem um agente de polimerização. Cada fabricante vai utilizar, por mais que as composições químicas possam ser muito parecidas, ele tem alguma coisa de diferente. Às vezes, o calor que vai ser necessário para polimerizar pode ser um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. Então, não é o mesmo ciclo para todas as resinas, ok? Depende da orientação do fabricante. Então, se você for usar o ciclo que é o mais comum, que é 1 hora e 30 minutos após a água atingir a temperatura de ebulição, aí você vai abaixar aquele fogo. Você deixou aquela água e a mufla dentro, deixou até chegar na ebulição. Aí a água ferveu, a água já está fervendo. Abaixa o fogo e marca 1 hora e meia, tá bom? Então, aqui nesse momento, a mufla e a prensa, né? As duas e a prensa estão lá dentro, lá. Vai desde o momento que você colocou a água, colocou a mufla, temperatura ambiente, ligou o fogo, ele vai entrar em ebulição, baixou 1 hora e meia, o conjunto já está lá dentro. Não é para fazer igual da cera, que você coloca na hora que ela está em ebulição, marca 5 minutos para plastificar, tá certo? Aqui você vai gradualmente vai aumentando o calor, esse calor vai polimerizando aquela resina, depois você mantém 1 hora e meia, para estabilizar a polimerização daquele material. Tá certo? Então, aqui é o nosso recipiente, na temperatura ambiente, coloca o conjunto lá. Então, lá na faculdade tem essa maneira, tem polimerizadoras, tá bom? Tem um micro-ondas para fazer isso também. Então, nós temos vários procedimentos que nós podemos trabalhar para que as suas próteses sejam entregues aos pacientes. E aí, polimerizou, né? Polimerizou tudo. Quando você for trabalhar aqui para abrir, para separar esses conjuntos, o que que eu preciso fazer? Eu não posso tirar da água quente e já querer trabalhar. Do mesmo jeito que eu pus ela na água fria, foi esquentando, atingiu a temperatura de ebulição, eu abaixei, deixei 1 hora e meia, eu vou desligar e vou deixar esfriar naturalmente. Então, esse ciclo de polimerização é importantíssimo os respeitos à sua maneira para minimizar as alterações dimensionais. E aí, quando você isolou tudo, ó como que sai, ó. Tirou aqui a base, né? Então, aqui, essa primeira parte, nós tiramos a base, ó. Tá tudo isolado, é só dar uma batidinha, vai sair junto a tampa, a parte intermediária agora, e a tampa que está aqui embaixo, olha lá. E agora está pronto. Essa é aquela área que eu falei para vocês, que a gente passa o indicador para deixar as incisais e pontas de cúspides expostas. Por quê? Como é que eu vou remover tudo isso agora? Eu vou fazer o quê? Um serrote com uma lixa de gesso, eu vou serrar dali até aqui, assim, ó. Eu sei que eu tenho a resina acrílica. De lá até aqui, assim. Eu serro aqui também. E aí eu separo essas partes. Não é batendo um martelo ali, porque aí eu quebro toda essa prótese. Olha como vai sendo liberado, ó. E aí o que que vai aparecer para mim no final? O meu modelo de trabalho que está aqui, a minha prótese acrilizada, para eu poder voltar para o articulador.
Olha lá, ó. E aqui é muito importante, se vocês notarem, olha quanto gesso tem aqui, ó. Então, quanto menos, né, retenção eu deixar, quanto menos cera eu deixar, menos gesso eu terei, menos resina eu terei. Aí, o que eu posso falar para vocês também? Infelizmente, é um procedimento mais caro, mas eu tenho como fazer essa inclusão aqui, que nós estamos fazendo, sem colocar gesso nessa região aqui dos dentes, tá? Ó, sem colocar gesso nessa área aqui. Eu posso trabalhar com silicone próprio para laboratório, fazendo uma muralha de silicone aqui, depois o gesso vai em toda a área. Por quê? Aí ele minimiza essa sujeira aqui, tá bom? Mas tem que ser o silicone para laboratório, não é o silicone que a gente utiliza para fazer moldagem na clínica, é um silicone mais duro, tá bom? Então, limpo tudo de gesso. Aqui eu já estou prontinho para voltar esse conjunto aqui, prótese, modelo, para o meu articulador e fazer o primeiro ajuste oclusal mecânico, tá bom? Então, olha lá, ó. Aqui elas já estão separadas. Fáceis, porque você trabalhou direitinho, deixou sem áreas de retenção. Então, volto essas partes aqui, vou fazer o ajuste oclusal. Ah, meu caso não deu para separar fácil assim. Aí nós vamos novamente pegar aquela serra de gesso, fazer o recorte e ir cortando por partes, porque senão ela quebra, tá? Então, o que eu preciso falar para vocês em relação ao ciclo de polimerização? Também tem um outro ciclo que é em banho de água a uma temperatura constante. Eu não deixo ela chegar à temperatura de ebulição abaixo, deixo 1h30. Eu tenho que manter essa temperatura em 74 graus Celsius durante 9 horas. Isso não é no fogo normal que nós temos. Chama-se polimerizadora. Ela é uma polimerizadora grande, você enche de água, regulariza aquela temperatura para 74 graus Celsius, põe vários conjuntos de prensa com mufla e deixa lá 9 horas. Ou eu vou para o micro-ondas e aí essas muflas não são de metal, elas são de teflon, que você vai deixar por exemplo, vai para polimerizar cada mufla a 500 watts por 3 minutos mais cada lado. No total, então, serão o quê? 6 minutos. Você usa, por exemplo, a base para baixo, liga o micro-ondas, 500 watts, 3 minutos. Terminou o tempo, vira, aí põe a tampa para baixo, mais 3 minutos, tá certo? Você pode também ter em micro-ondas a 140 watts por 20 minutos, mais 420 watts por 5 minutos. Já é, então, um ciclo onde você vai fazer o quê? Diminuir a potência num primeiro momento, para essa presa ir de maneira progressiva e você minimizar as alterações dimensionais, tá certo? E agora também tem as polimerizadoras que são para polimerização de uma única prensa, ou seja, só cabe um nela, um conjunto lá. E aí você vai regular a 110 graus, vai fazer uma pressão com ar de 60 libras, igual encher um pneu, e vai fazer essa polimerização elétrica, tá certo? Então, o que eu preciso que vocês saibam, que eu não posso trabalhar sem respeitar esses ciclos de polimerização, porque dá alteração dimensional. Em média, tem 0,75 milímetros de alteração dimensional. Se eu não respeitar isso, e vocês imaginam que cada 1 milímetro que eu aumento na posterior, a anterior aumenta em 3 milímetros. Então, vamos colocar aqui que eu vou aumentar 2,22 milímetros na anterior. Até meio milímetro são alterações aceitáveis. Por que a gente fala de ser aceitáveis? Eu posso fazer a correção da superfície oclusal no articulador e depois na boca. Mas o que acontece com isso quando eu vou fazer esses ajustes? Determinados dentes, eles existem com pressões de polimerização que dá dureza nele e brilho de superfície. Por exemplo,
Os dentes no mercado que custam mais caros, em torno de R$ 200 cada boca, eles são feitos a 4 prensagens, são dentes duros, tá? Existe de 4 prensagens, 3 prensagens ou de 2 prensagens. O que nós utilizamos lá na escola é o mais simples, são só 2 prensagens. Quando você faz esses ajustes porque ficou com uma alteração muito grande, eu estou perdendo a última prensagem, então aquela resina fica muito mole, tá certo? Então, vamos respeitar os ciclos, vamos minimizar essas contrações de polimerização para que não tenha uma liberação de tensão muito grande, alterando essa dimensão vertical de oclusão, tá? Então, essa liberação das tensões, elas são induzidas pelo processo da resina acrílica e ocorre com maior evidência após a retirada das próteses do modelo de gesso. Então, assim, se ela acontece na hora que você tira do modelo de gesso, então espera o ciclo terminar. Principalmente se for utilizar o ciclo da água quente. Tem que chegar na temperatura ambiente. Tá quase eu consigo pegar com a mão. Espera, tá bom? Então, esse confinamento do molde pelo material de inclusão pode dificultar o deslocamento dos dentes e restringir as tensões impostas às resinas acrílicas. O molde aqui, tá, que seria a nossa prótese encerada, tá certo? Não é o nosso molde de trabalho. É aquele modelo de gesso com a resina acrílica e com a cera. Então, quando você inclui direitinho, respeitando todos os tempos de presa de gesso, polimerização de resina, você tem uma restrição de liberação de tensão, você vai ter uma menor alteração dimensional do seu aparelho protético, tá? Então, vocês precisam saber que nos ciclos de polimerização em água quente, as alterações dimensionais são menores, mas eu preciso deixar esfriar naturalmente. Eu vou jogar aqui na água, putz, jogou na água, você vai distorcer, liberou tensão, tá? Então, o ciclo curto, ele promove um aumento de 50% maior na alteração da oclusão e 25% maior na distorção da base na região média do palato, quando comparado ao ciclo longo. Qual é o ciclo longo? 9 horas. Qual que é o ciclo curto? 1h30. Tá certo? Então, se você demorar para fazer a sua prótese lá na faculdade, às vezes você vai fazer no ciclo curto, tá bom? Não estou apressando ninguém, não, tá? É para a gente trabalhar dentro de um cronograma legal. Esse processo aqui nós só vamos fazer na clínica. No laboratório nós não vamos conseguir fazer. O que eu vou tentar fazer é uma demonstração para vocês entenderem como que é. Em virtude, claro, desse nosso tempo já era corrido sem ter a paralisação. Com a paralisação, então, piorou. Então, essas alterações dimensionais, ela causa uma consequência maior no aumento da dimensão vertical de oclusão, porque tem o quê? Movimentação dos dentes. Então, esse aumento em 1 milímetro da DVO pode dar como resultado, na somatória desses deslocamentos individuais, de 0,01 milímetro de cada dente artificial da prótese, tá? Então, tomem cuidado com o ciclo de polimerização, ele é muito importante. E na próxima aula, até que eu não passei muito, foram 7 minutos, tá? Na próxima aula eu vou continuar daqui, que é a remontagem das próteses, tá? E vou ensinar vocês a fazerem o quê? O ajuste oclusal das próteses totais, tá certo? Alguma dúvida em relação a essa aula? Eu vou tentar subir para vocês essa aula, tudo lá no disciplina. Teve uma que a professora Cláudia acho que não conseguiu ainda colocar, porque voltou para eu liberar. Então, eu vou ligar lá para o rapaz da informática e perguntar para ele como é que já faz isso, que tem alguns de vocês que me pediram para liberar também. Quando eu vou entro para liberar, entra no meu nome. Então, eu vou pedir essas informações para ver como que é, para que vocês tenham todo esse material para estudo e para manter-se informado quando nós estivermos na aula presencial, ok? Então, na semana que vem, no mesmo horário, às 3 horas,
Hoje, se não fosse a Adriana, eu tinha esquecido de marcar a reunião, perdão, tá? Eu vou fazer já hoje para não ter esse problema. Tá certo? Tudo bem? Valeu, Felipe. Obrigado. Tchau, Lucas. Então, eu vou me despedindo aqui. Qualquer necessidade de vocês, né, meu e-mail é mubliava@forp.usp.br ou no direct. Valeu, Davi. Brigadão, tá? Grande abraço a todos.